Graça e paz, irmãos em Cristo. Este é o segundo episódio do canal Fazei Discípulos. Meu nome é Omar Rosa, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, apóstolo cristão, presidente da Associação dos Capelães Mundiais. Essa série de vídeos Fazei Discípulos visa orientar e instruir os líderes cristãos para obedecerem à ordem de Jesus e de fazer discípulos em todas as nações. O tema de hoje é: a crise do vírus da China provoca uma mudança de paradigmas, ou seja, a igreja virtual. Primeiro, vamos entender o que é uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma é uma mudança de concepções de modelo, de comportamento. E acontece quando colocamos uma energia fora do comum para sairmos de um lugar comum, de uma situação de conforto, ou para se libertar de conceitos em favor de novos conceitos. Uau, complicado? Vamos simplificar, vamos falar em evangeliquez. Quando alguém se converte ao cristianismo, acontece dentro dela uma mudança de paradigmas. Sua maneira de pensar muda, suas prioridades mudam, tudo de dentro para fora por atuação do Espírito Santo no seu interior. Isto é uma mudança de paradigmas. Voltando ao tema. No fim do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan, um dentista notou a quantidade de pessoas com problemas respiratórios e havia aumentado no seu hospital e comentou numa rede social. Foi preso, assinou um termo de desmentido e finalmente morreu em fevereiro de 2020 por ter contraído o vírus que tentou estudar. Só para registrar, cerca de 10 jornalistas chineses que faziam reportagens sobre o vírus, gente, simplesmente desapareceram desde então. O mais interessante é que nessa cidade existe um super laboratório de biossegurança chamado nível 4, que seria segurança máxima, onde tal vírus poderia ter vazado. O governo brasileiro utilizou o modelo britânico para atacar o problema quando foi declarada a situação de pandemia pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o qual seria de deixar esse modelo britânico, seria deixar o vírus avançar livre e solto para que a população adquirisse naturalmente os seus anticorpos. Mas logo que fizeram alguns modelos estatísticos, perceberam que potencialmente morreriam mais de 1 milhão de brasileiros, simplesmente porque não haveria como atender tantos pacientes na rede hospitalar, pois o vírus afeta a capacidade pulmonar e a respiração tem que ser mecânica. Como não existem ventiladores mecânicos para todos, quem não tem morre. Simples assim. O governo britânico optou pelo modelo do isolamento social, ao qual o Brasil também aderiu. Com o vírus chinês chegando às nossas portas, fomos instruídos a permanecer em casa e praticar o então chamado isolamento social. Ora, o que nós, os cristãos, mais fazemos é justamente o contrário disso, ou seja, praticamos intensamente, vamos dizer assim, entre aspas, o ajuntamento social. Nas reuniões da igreja, sejam cultos, sejam encontros de jovens, sejam reuniões nas casas, sejam até evangelizando nas ruas. E agora? O cristianismo será abalado por força do isolamento social? Então todos os pastores se voltando agora para a transmissão de cultos pela internet. Aí está uma mudança de paradigma a qual os pastores não estão preparados. Calma, vou explicar o meu ponto de vista. Coisa é simples. Há quase 2000 anos a igreja vem se comportando da mesma maneira, considerando o catolicismo. O que mudou no serviço de uma missa? Muito pouco. No caso dos evangélicos, a partir de Lutero, a partir da Reforma, o que mudou? Os pentecostais mudaram o culto. No quê? Nos corinhos? Os católicos também cantam nos cultos, Bom, vou dar umas pinceladas para demonstrar que os cultos evangélicos são bastante católicos. Essa aí você nunca parou para pensar. O conceito de uma plataforma, aquela parte mais alta, onde o pastor fica, normalmente é chamado de altar. Por que aquilo ali é chamado de altar? Isso aí vem do catolicismo, da missa. A missa é o sacrifício de Cristo, pelo conceito católico, Logo, o padre, ele ministra a missa em cima do altar, e não
da plataforma. Então, quando você, no culto evangélico, chama aquele negócio lá na frente de altar, você está lembrando dos católicos, né, do catolicismo, da ordem normal do culto católico, né, onde há o sacrifício da missa. Então, o sacrifício é feito em cima de um altar. Outra coisa, né, o fato do pastor estar em uma plataforma mais alta que os demais vem do catolicismo. A separação entre o santo e o profano. O padre é santo, o povo é pecador. Eu sei tudo, vocês não sabem nada. É o conceito do pensamento grego, né, do santo e do profano, né, que vem lá do catolicismo. Isso é tema, mas isso é um tema aí para outros episódios, né? Eu parei de assistir um certo pregador famoso da Assembleia de Deus pela internet, justamente porque ele proferiu no alto do seu púlpito que ele sabia o que estava pregando e os que assistiam tinham que aceitar o que ele dizia porque eram ignorantes. Catolicismo puro. Voltando ao tema. Afirmei que os pregadores não estão sabendo usar esse novo modelo de comunicação. Vamos por partes, como diria Jack, o Estripador. Quando uma família se dirige ao local de culto, a igreja, existe uma enorme energia empregada para que tal fato aconteça. Todo mundo se alimenta, toma banho, se arruma, entra no carro, entra no ônibus, se deslocam até se acomodar no melhor local possível para assistir a pregação, certo? É uma rotina, né? Todo culto é a mesma coisa, ok? Ora, para assistir o culto em casa, nada disso é necessário, certo? Estando dentro do templo, já sentado, você está confinado. Guarda essa palavra, confinamento. Ou seja, não se movimenta com facilidade. Os seus sentidos estão dirigidos para aquilo que acontece no púlpito, ou altar, ou plataforma. Haja vista a irritação, que é aquela senhora, a gente se irrita, né, quando uma senhora com suas crianças sentadas à sua frente, toda hora se levanta, se movimentando, indo ao banheiro, conversando. Como é chato, né? Pois é, irrita porque você se confinou para assistir o culto e ela te distrai o tempo todo. A tua intenção entrar no culto é estar confinado, estar com a atenção toda dirigida ao altar, né? Ao templo, ao púlpito, aquilo que está acontecendo na tua frente. Aquilo que te interrompe te irrita, né? Porque o teu objetivo era estar confinado, amém? Ok. Agora já na tua casa, né? Já em casa, tenta manter todo mundo sentado 1 hora sem levantar na frente da televisão para assistir um culto pela internet. Tá entendendo? Pega a tua turminha e diz, vamos assistir o culto pela internet. Todo mundo sentadinho, ninguém levanta, apaga as luzes, liga a televisão, silêncio, cala a boca, senta, é aquela confusão, né? Tenta manter todo mundo sentado 1 hora. O telefone toca, a esposa tem algo no fogão para cuidar, outro vai no banheiro e a tirada final, né? Ah, pai, eu posso assistir depois. Quando é que vai assistir? Nunca mais. E a pior parte é que os pastores pensam que para pregar para um público confinado é a mesma coisa para pregar para um público inconstante e aleatório. Dá para entender a mudança de paradigma? Por favor, inscreva-se no canal, marque o sino para receber as notificações e também clique no like, no dislike, né, se você gostou ou não gostou, para que nós saibamos como ter direção aí nos próximos vídeos, ok? Para o próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre essa mudança de paradigma que é a igreja.